pastor Eusélio, vindo ali da Serra, Romerito, meu amigo. Deus abençoe a todos vocês. Eu quero ser breve nas minhas palavras. E já vem alguém falando assim: de novo, pastor, você vai falar de novo sobre MAP, sobre pastoreio de pastores? Que história é essa, né? Eu quero iniciar minha fala trazendo o texto de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, versos 5 e 6, que diz assim: porque, chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Meus irmãos, Paulo tinha enviado uma carta para os coríntios, corrigindo muitas coisas na primeira carta, e uma das coisas que ele havia corrigido era um problema que estava acontecendo, um pecado que estava acontecendo. O capítulo 5 narra um pecado de um rapaz que estava tendo um caso de promiscuidade terrível, né, de incesto, com a sua enteada, né, a esposa do seu pai. Era um negócio horrível na igreja. Na verdade, madrasta, né? Madrasta, isso, obrigado. E era um negócio complicado que estava acontecendo ali. E Paulo refuta aquilo e pede para excluir o rapaz. E vocês conhecem a história, ele foi bastante duro. E é evidente que isso trouxe uma repercussão de tristeza, de muita angústia na igreja e tantas outras coisas que estavam acontecendo ali. E agora Paulo está viajando e Tito foi o portador daquela carta. E Tito levou a carta. E agora Paulo fica numa expectativa horrível, porque Tito, além de ser um discípulo, era aquele companheiro entre os mais maduros que Paulo tinha. Evidentemente aquele cara que ele tinha contato para abrir o coração, para falar das suas dores, ou seja, uma pessoa mais centrada, que ele tinha mais confiança. Paulo, ele tinha uma companhia de muitas pessoas que andavam com ele. E segundo o relato, a história bíblica, na sua terceira viagem missionária aqui, ele estava em Troade, e ele estava acompanhado, segundo o relato, de Timóteo, e possivelmente Lucas também estava com ele, porque estava sempre naquela companhia toda, e o Silas também, mas não era exatamente o Tito. E quando ele está em Troade, abre-se uma porta para o evangelismo ali, e ele estava com muita vontade de pregar a palavra ali, fazer alguma coisa, mas havia no seu espírito algo terrível, porque ele sabia da guerra que ele estava enfrentando ali, a pressão que ele estava recebendo, e era como se ele estivesse sozinho. Ele não conseguiu ficar em Troade, ele partiu, porque ele sabia que quando chegasse a Macedônia, ele ia encontrar Tito. Tito estaria de volta, trazendo notícias de Corinto, para saber como é que estava a repercussão daquela carta, como as pessoas estavam reagindo a respeito da dureza com que Paulo tratou aqueles irmãos ali. E Paulo está relatando aqui, nesta carta, o que estava acontecendo com ele. Agora, o gigante Paulo está dizendo assim: eu estava muito apertado, eu estava tendo uma pressão por fora e um aperto que estava tremendo por dentro. Eu estava apavorado, eu estava numa tensão terrível, eu não consegui pregar o evangelho com aquela porta que me abriu em Troade, porque eu não estava preparado psicologicamente, e eu parti para cá para encontrar o meu amigo. Tinha até uma visão, uma revelação, né, da Macedônia, aquela coisa todinha. Era tão grande a pressão de Paulo, e ele disse: eu cheguei na Macedônia e eu só tive alívio quando Tito chegou.
E engraçado que no versículo 6, porém Deus que conforta os abatidos. Todos nós sabemos que Deus conforta os abatidos. Os pastores todos aprenderam essa coisa, né? Tudo está em Deus, eu dependo de Deus. Se não fosse Deus, eu preciso de Deus. Eu chamo Deus, eu vou para o quarto e oro, eu me ajoelho. Todos nós fazemos isso. Mas você sabe que, como o gigante Paulo, como o velho Paulo, como o grande apóstolo Paulo, parece que tem dia que a gente ajoelha para orar e a cabeça está tão confusa, a pressão é tão grande, o temor é tão grande, a coisa está tão terrível que a gente nem consegue acessar o coração de Deus, não consegue expressar a nossa dor. A gente precisa de alguém de carne e osso. E Paulo está dizendo que Deus que consola os corações, consolou, confortou o seu coração com a chegada de Tito. Deus precisava levar Tito ao encontro de Paulo naquele momento, trazer uma resposta que ele estava ansioso para esperar. E aí, como é que foi a recepção? Como é que está a situação daquele povo? O que eles estão pensando lá? Se você retrocede aqui os capítulos, você vai encontrar ele falando no capítulo 2, para resolver o problema do rapaz que tinha sido excluído, porque ele estava entendendo a intenção de Satanás de destruir aquele rapaz, e que se já havia arrependimento suficiente, então que trouxesse o rapaz de volta. Então nessa carta ele está, de certa forma, consertando algumas coisas, porque ele sabia de como tinha sido a dor do coração daquela igreja, e ele, como pastor, estava muito preocupado. Mas o Tito consolou seu coração. Meus irmãos, eu quero fechar aqui, por causa do meu tempo, dizer a você: quantas vezes falta um Tito em nossa vida? Quantas vezes a pressão do ministério, a pressão das crises que enfrentamos, exige um consolo de Deus, mas que chega através de um ombro amigo, que chega através de uma voz suave, de uma notícia boa, que um homem de Deus, alguém de confiança, traz, de uma ministração no nosso coração, de um lugar onde possamos abrir nossos corações e ser gente normal. Porque pastor tem aquela, quando você pergunta ao pastor: e aí, como é que você está? Está tudo bem. Mas tem vários dias que ele está separado de corpos da sua esposa, está uma crise terrível, e ele não fala para ninguém: está tudo bem. E aí, como é que você está? Está tudo bem. Mas olha, ele criou uma disciplina na igreja que dividiu metade do povo, e está uma confusão terrível, e tem gente se levantando contra ele, e ele está numa... Mas ele fala que está tudo bem. Como é que você está? Está tudo bem, mas o problema financeiro está uma tormenta, e a situação está brava, está no vermelho há muito tempo, mas ele fala que está tudo bem. E aí, está tudo bem? Tá, mas ele está sem dormir, porque está numa crise de ansiedade, que está quase morrendo, mas ele fala que está tudo bem. Ou seja, nós temos isso entre nós, o está tudo bem, mas não está tudo bem. E tem aquela máxima da Sunamita, né? Que o filho estava morto, e o profeta pergunta: ei, está tudo bem? Está tudo bem. Mas falou: está tudo bem para o profeta, mas está tudo bem porque você tem que ir lá agora ressuscitá-lo, né? Está tudo bem porque encontrei você. Está tudo bem porque eu não pedi filho, você deu, e agora ele está lá morto, e eu encontrei você para você resolver o problema. Ou seja, está tudo bem porque ela está me encontrando com um homem de Deus. Não é está tudo bem e eu estou sentado aqui esperando. Está tudo bem porque eu estou com um homem de Deus. Está tudo bem porque eu encontrei o profeta. Está tudo bem porque eu encontrei um conselheiro. Está tudo bem porque eu encontrei uma solução num homem. E essa coisa de encontrar um homem segundo o coração de Deus, que senta comigo e escuta minhas dores, me dá um conselho, uma palavra, ouve meus clamores e me assiste, não é uma praxe entre os pastores. O pastor não abre o coração porque não tem segurança, não tem um lugar seguro. O pastor não abre o coração porque não sabe para quem falar. O pastor não abre o coração porque não tem essa cultura. O pastor não abre o coração porque não aprendeu a fazer isso. E aí, vocês sabem dos resultados. Não precisa ficar aqui falando dos resultados, das estatísticas, porque elas são claras para todos nós. Pastor, mas não aconteceu comigo. Maravilha, você não tem problemas. Tomara que você nunca tenha, porque quando chega, você não sabe para quem dizer,
não tem o lugar certo, não tem segurança para se abrir. A convenção é excelente, mas por isso, quando nós começamos a SEADES, uma das propostas do pastor João Manuel foi: vamos cuidar dos pastores. E eu disse: eu tenho a ferramenta para cuidar de pastores, chama-se MAP. Fala MAP, fala MAPI, Ministério de Apoio a Pastores e Igrejas. A gente não se mete em doutrina de ninguém, de teologia de ninguém, de liturgia de ninguém, de costume de ninguém. A gente não se mete em nada disso. O MAP não quer saber de como você rege a igreja, o que você acredita em termos teológicos e blá. Não é nada disso. O MAP visa exatamente como está seu coração, como está seu casamento, como está a relação com a sua esposa, como está a relação com seus filhos, como está as suas crises emocionais, se você está tendo de fato saúde plena, se a sua vida emocional está bem, se você não está à beira de um precipício, de um pecado, se você está de fato vivendo uma vida dentro do padrão, tá certo? Da saúde, tanto física, quanto emocional, quanto ministerial, familiar. É isso que a gente trabalha, para que você tenha segurança para tratar essas coisas antes que seja tarde demais. Pastores está considerado a profissão de maior risco no mundo que você possa imaginar, onde tem as maiores crises, onde você pode encontrar de tudo, desde insônia, transtornos terríveis, problemas de todas as ordens. E é muito comum o pastor ter problema de infarto, problema de AVC, problema de... E você conhece tudo isso, né? Você sabe dessas coisas. Então o MAP, ele não só atua para poder ajudar quem já se desabou, quem já perdeu tudo, quem já estragou a família, quem já estragou os filhos, quem já estragou o ministério. Não é só a cura. O MAP trabalha na prevenção, porque é melhor prevenir do que remediar. Então, eu estou cansado, como diz, cansado é um termo bem, de falar isso para vocês das SEADES. Eu sei que existe aquela resistência. A gente está no ministério, eu estou no ministério há 47 anos. Eu comecei com 20 anos, eu vou fazer 67 agora, em 21 de abril, eu faço 67 anos. E desde os 20 anos que eu pastoreio, direto ou indiretamente, desde garoto, comecei lá no Vale de Jequitinhonha. Então eu já vi de tudo e mais alguma coisa que você possa imaginar. Então eu não sou nenhum menino inexperiente. Eu estou no MAP há 30 anos fazendo isso. Então não é uma voz de alguém aventureiro que está... E o ano passado Deus me deu a graça de liderar o MAP estadual. Então hoje nós estamos liderando o MAP estadual, estamos liderando o MAP nas SEADES e estamos desenvolvendo. Nós temos um grupo veterano que anda com a gente há muito tempo. Então quero dizer a vocês, pastores, amigos, que é uma realidade para mim, não é necessariamente uma aventura. Já estamos com um grupo piloto funcionando no SEADES, estamos com um grupo funcionando já em Vitória, o pastor Sobral já está ali liderando um grupo em Vitória, estamos liderando já tem um grupo na Serra, o pastor Eusélio faz parte dele, e o pastor Marcelo lidera o grupo, ele foi para os Estados Unidos, mas continua liderando o grupo mesmo online. Já temos um grupo em Linhares, que o pastor Geraldo está liderando lá, e já temos um grupo em Vila Velha, e o próximo vai ser aqui em Cariacica. Amém? Cariacica, vamos começar em nome de Jesus um grupo aqui em Cariacica, e eu vim aqui exatamente para poder falar isso com os irmãos. Deixei uma ficha aí, está entregue a vocês, e o pastor Anderson vai fazer os contatos, vai juntar o grupo e nós vamos fazer um seminário chamado Vida Pastoreada, onde você vai entender tudo sobre o MAP, tudo como funciona. Se no dia do seminário o Senhor tratar teu coração e você quer fazer parte disso, vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza que vamos começar um grupo aqui e o Senhor vai nos abençoar. O pastor João Manuel falou assim, ó, se você conseguir convencer a irmã Georgeta, você está bem na fita. Ela falou, está queimando meu filme, né? Está queimando meu filme. Irmã Georgeta, eu conto com você. Tá bom?
o pastor vai fazer o ajuntamento e nós vamos fazer a reunião, pode ser aqui, pode ser numa igreja onde o Senhor liberar para a gente, e vamos fazer o seminário e Deus vai nos abençoar ricamente. Amém? Amém? Glória a Deus! Eu prometi que seria breve, então está aqui a palavra. Muito obrigado. Deus abençoe o pastor Joaquim. Amém. Meus irmãos,